Vale dos Dinossauros está localizado no município de Souza, no sertão da Paraíba, e está distante de Mossoró cerca de 240 quilômetros. Seu acesso se dá pela BR-405 e pela PB-391. O Vale dos Dinossauros compreende uma área de mais de 1.730 km², abrangendo aproximadamente 30 localidades no Alto Sertão da Paraíba. Os registros mais importantes estão em Souza, a 7 km da sede do município. As marcas deixadas por esses animais pelo sertão paraibano despertam o interesse de cientistas brasileiros e estrangeiros, atraindo também muitos turistas e curiosos de todo o mundo. É tanto que o Vale dos Dinossauros é um dos mais importantes sítios paleontológicos do mundo, com mais de 50 tipos de pegadas de animais pré-históricos espalhadas por toda a bacia sedimentar do Rio do Peixe em uma extensão de 700 km². As primeiras pegadas de dinossauros no Brasil foram encontradas em 1897, na localidade de Passagem das Pedras, no município de Souza, pelo agricultor Anísio Fausto da Silva, que com espanto denominou-as de Rastro do Boi e Rastro da Ema. O Vale dos Dinossauros é uma unidade de conservação criada em 27 de dezembro de 2002 pelo Decreto Estadual número 23.832 e classificada como um monumento natural. Entre os achados mais importantes da bacia do Rio do Peixe, encontram-se rastros e trilhas fossilizadas de mais de 80 espécies em cerca de 20 níveis estratigráficos de 120 milhões de anos. O vale é conhecido principalmente pela presença de centenas de pegadas fossilizadas de dinossauros. Destacam-se as trilhas das localidades da Passagem das Pedras, onde foram descobertas os primeiros indícios de dinossauros brasileiros, no fim do século XIX. Em toda a região, encontra-se rastros fossilizados, cujo tamanho varia de 5 centímetros, de um dinossauro do tamanho de uma galinha, até 40 centímetros, como as pegadas de iguanodonte de 4 toneladas, 5 metros de comprimento e 3 metros de altura. A maioria das pegadas são de dinossauros carnívoros. O sítio paleontológico conta com uma trilha de 43 metros em linha reta. É a mais longa que se conhece no mundo. De acordo com os paleontólogos, esses rastros têm pelo menos 143 milhões de anos. Existem também, embora em menor quantidade, marcas petrificadas de gotas de chuvas, plantas fósseis, ossadas parciais de animais pré-históricos e pinturas rupestres feitas pelos antigos habitantes. Estas últimas localizam-se principalmente no Serrote do Letreiro, em Souza, e Serrote da Miúda, nos municípios de São Francisco e Santa Cruz. Estas inúmeras espécies, estegossauros, alossauros e iguanodontes, entre outras, viveram entre 250 e 65 milhões de anos. Representam um dos maiores achados do tesouro paleontológico do mundo, e fez com que a cidade de Souza ficasse conhecida como a Terra dos Dinossauros. Quem visita o vale pode fazer uma trilha nas pegadas de dinossauros fossilizadas, gravadas ao leito de um rio e preservadas há 65 milhões de anos pela natureza. Nessa área foi construído um centro de visitação que conta com passarelas metálicas e um mirante, para facilitar o acesso às pegadas. O local é visitado por centenas de turistas oriundos das mais variadas partes do mundo, de terça a domingo, das 8 às 17 horas. É um dos mais importantes sítios paleontológicos do Brasil, com descobertas científicas servindo como referência para várias pesquisas ao redor do mundo. Na região da América Latina, é o maior conjunto de pegadas de dinossauros provenientes da fase inicial do período Cretáceo. No entanto, infelizmente tem corrido risco de destruição devido ao mau estado de proteção de determinados locais com presença de pegadas.
O clima da região é do tipo quente e úmido, com chuvas de verão e outono. A temperatura média entre 27 a 28 graus centígrados e a precipitação em torno de 800 a 1000 milímetros. A formação florestal é do tipo caatinga, em geral de porte arbóreo. A situação fundiária encontra-se totalmente regularizada. O governo do estado, através da SUDEMA, Superintendência de Administração do Meio Ambiente, e em parceria com a Prefeitura Municipal, desapropriou e realizou a compra da área. O monumento natural tem à disposição 15 funcionários de nível médio e superior, disponibilizado pela Prefeitura de Sousa, além dos técnicos da SUDEMA e CEA, Coordenadoria de Estudos Ambientais, para gerenciar e administrar o monumento. Possui um centro de visitação constituído por auditório, museu, toaletes, almoxarifado, recepção e quiosques, que serve de apoio para lanches, aulas práticas e vendas de souvenir. Porém, na visita que fizemos, o centro de visitação encontra-se em reforma. A visitação é realizada durante todo o ano por escolas na prática de educação ambiental, por turistas e pesquisadores. Atualmente recebe cerca de 2.000 pessoas por mês. Em 2016, uma equipe liderada pela paleontóloga doutora Aline Guilard escavou e descreveu um osso de dinossauro que foi encontrado na região por um morador local, o senhor Luiz Carlos Gomes. Trata-se de uma fíbula de uma espécie desconhecida de titanossauro, informalmente denominada Sousa titã. Dinossauro vivo? Região vizinha, à procura do seu gado, se deparou com grandes e pequenas pegadas. Como ele não tinha conhecimento dessas pegadas, ele imaginou ser uma pegada de boi ou cliente. Em 1924, o senhor Jacques Moraes encontrava na região de Sousa, teve conhecimento da pegada do boi da ilha e se queria conhecer. Ele veio até aqui no monumento para os dinossauros. Chegando aqui, ele fotografou e levou as amostras para análise. Analisando, o resultado foi surpreendente. Constatou que era pegada de dinossauros. São 53 pegadas dessa espécie. Ela ficou conhecida mundialmente uma das maiores trilhas. Nós temos ali um tronco de árvore fossilizado encontrado na bacia sedimentar do Rio Peixe. Assim como as pegadas se fossilizaram, o tronco também foi fossilizado. Segundo a paleontóloga Aline Guilard, doutora em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, provavelmente as principais pistas com pegadas tenham sido observadas por muitos fazendeiros e antes deles mesmos por índios, devido ao fato de serem muito evidentes. Contudo, a descoberta com caráter científico é atribuída a Luciano Jacques de Moraes. Ela explica que, para a ciência, a história começa na década de 1920, quando o engenheiro de Minas do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, encontrou algumas pegadas no leito do Rio do Peixe, em Sousa, na Paraíba. Luciano descreve essas pegadas pela primeira vez em seu livro Serras e Montanhas do Nordeste, de 1924. Ele atribuiu as pistas a dinossauros bípedes e quadrúpedes. Moraes, todavia, não era paleontólogo e por isso tentou buscar ajuda de pesquisadores especializados. Depois fez contato com o pesquisador alemão Friedrich von Huene, eminente paleontólogo da época que já havia trabalhado no Brasil. Aqui no vale passa um rio temporário, conhecido Rio do Peixe. Então, quando o rio está cheio, a água transborda nesse canal. Ela não se expandir por cima das pegadas, ou seja, para não danificar as pegadas. Mas quando é enchente muito grande, ainda passa boa parte de água nas pegadas. Mas quando está petrificado, fossilizado, não danifica. Von Huene nunca visitou a Paraíba, mas foi quem publicou a primeira descrição científica das pegadas de dinossauros Sousa em um dos seus livros. Ele baseou-se exclusivamente nos desenhos de Moraes. As pegadas do sertão da Paraíba ficaram esquecidas pela ciência por mais de 2 décadas. Somente em 1969 voltaram a ser analisadas, desta vez
pelos paleontólogos brasileiros Ivo Price e Diógenes de Almeida Campos, também do DNPM. Porém, foi só a partir de 1975 que estudos mais aprofundados passaram a ser realizados na região, como o trabalho do padre paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi. Leonardi explorou vastamente toda a área, descobrindo novos sítios e escavando diversas pistas. Dezenas de trabalhos foram produzidos por ele e alguns colegas de universidades do Rio de Janeiro e do Nordeste. Sendo assim, a riqueza paleontológica de Sousa e entorno passou a ser reconhecida internacionalmente. Ao longo de seus trabalhos, Leonardi fez muito esforço para obter a proteção dos sítios com pegadas da Paraíba, até que em 1992, um decreto-lei estadual finalmente tombou um dos principais sítios como monumento natural, hoje o chamado Monumento Natural Vale dos Dinossauros. Até 2014, não foram encontrados ossos de dinossauro em Sousa. Isso mudou quando Luiz Carlos Gomes, habitante de Sousa, publicou uma foto do material na internet. A pesquisadora Aline Guilard e alguns colegas ficaram fascinados com a descoberta, entraram em contato com ele, resgataram o material e em 2016 publicaram o primeiro trabalho com material ósseo de dinossauro encontrado em Sousa. Desde então, o interesse paleontológico pela região foi retomado e os olhos do mundo agora estão atentos para novas descobertas. Sousa guarda a história de um período muito interessante do tempo, com poucos registros no mundo. Trata-se de uma página rara da história da vida, a qual nós temos a honra de ter muito bem escrita aqui no Brasil, já que os fósseis da região são muito bem preservados, afirma Aline. E ela prossegue: o registro paleontológico de Sousa pode nos ajudar a entender como evoluíram alguns dos últimos grandes grupos de dinossauros que reinariam no planeta até o fim do período Cretáceo. Além disso, pode ajudar a entender o que aconteceu com as populações de dinossauros logo após a separação da América do Sul e da África.